Quem quer dinheiro? Eu queria um presidente decente, viu? Saudações, torcedores são paulinas, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui dos Professores São Paulinos. Eu, professor Cadu, aqui com vocês, meu fiel escudeiro e amigo aí, o professor japonês. Grande abraço, pessoal, e vamos São Paulo. Vamos, São Paulo. Até Isso aí. mais. Saudações, torcedores são paulinos, torcedoras são paulinas. Mais um vídeo aqui dos professores são paulinos comentam. Essa semana, né? Semana aí de data FIFA, né? Estreia do Ancelotti, né? Jogo modorrento da seleção, né? E aí a gente tem notícias aí do São Paulo, né? A gente ouvindo falar bastante coisa, né? Muita especulação, muitas notícias diferentes, né? Contratações, quem vai embora, quem chega e tal, né? Então a gente vai comentar um pouco isso aí com vocês. Não esqueçam aí de dar um like, né? De dar uma curtida aí, né? Comentar, né? Dar um apoio para o nosso canal, né? Começando aqui, mandando um abraço novamente aí para o canal Zé Marina aí, para nossos dois amigos aí nosso amigo e nossa amiga, né? Sempre aí também participando aqui, a gente também sempre lá comentando nos vídeos deles. Grande abraço aí a todos e a gente sempre dando apoio aí para quem faz um grande trabalho. Pessoal, então assim, né? Vamos falar aí de algumas coisas, né? Uma notícia que pipocou hoje, né? Eu tô gravando esse vídeo aqui na dia 6, né, de tarde. Bem surpreendente até, eu acho até meio engraçado assim, mas a gente vai contar. Então assim, né? O São Paulo aí tem uma pretensão, né, de reforçar o time aí com pelo menos aí uns três jogadores, parece que foi conversado, né? Um volante, um centroavante, que acho que todo mundo já ouviu falar, todo mundo sabe dessa situação, e queria também um meia que consiga jogar pelos lados, que carregue a bola, né? Hoje foi a notícia aí vinculada aí pelo blog do São Paulo. É, Aí falou-se um pouco do perfil, né? Né, pelo que eu entendi, é um meia, se a gente for comparar algum cara que já jogou com o São Paulo, mais ou menos nos moldes do Cueva, vai, né? Que é um meia rápido, condutor de bola, pode jogar mais centralizado, pode jogar mais pelos lados. Uma característica assim, né? Como hoje, mais ou menos, é o Lucas. Então, acho que mais ou menos acho que o Zubeldia pediu um jogador para ser meio que reserva do Lucas, assim, que faça a mesma função, né? Porque o São Paulo realmente não tem um jogador com as características do Alves, tem características diferentes, os pontas são diferentes, né? O Ferreirinha, Ferreirão, né? O Henrique, o Luca. Então, essa é uma notícia nova, né, que surgiu, porque, né, estava sempre se falando em um volante, um centroavante e talvez um zagueiro, aí, se caso o Antressoldi não renovar, né? Falando nisso, né, o São Paulo conseguiu um acordo lá com o Sassuolo, né, que eu achei um acordo vergonhoso, assim, né? Primeiro, é vergonhoso dever, né? Sobre qualquer negociação, você prometeu que tem que pagar, se paga. Devendo 190 mil euros, né? E aí o acordo que foi feito foi pagar 100 mil agora e parcelar uma outra aí de 90 mil. É triste. E aí, né? Aí também a gente abre o olho, né, de alguns torcedores que querem jogador caro, técnico caro, não tem grana, precisou parcelar uma dívida de 190 mil euros, que dá mais ou menos aí 1.200.000 reais, mais ou menos. Aí, um técnico mais caro custa isso por mês e até mais. Como é que vai contratar outro técnico? Hã? É, E aí também, né? Nessa semana, antes da gente falar mais aí sobre os jogadores, teve nosso, né, que eu até coloquei aí como thumb aí do nosso vídeo, nosso amigo, né, o presidente Casares, ele fez lá uma entrevista, né, já faz um tempinho, né, mas só foi divulgada na íntegra essa semana,
lá no Alt Tabet, e ele imitou o Silvio Santos, né? Cara, se ele não fosse presidente de São Paulo, e o São Paulo está nessa situação, eu até achei engraçado, velho, sabe? Mas é o que eu falo, né? O cara imita o Silvio Santos, ele podia imitar um presidente de clube competente, né? Olhar lá um presidente de algum time europeu que tá em cima lá da carne seca lá e, né? Imitar isso, né? Imitar uma administração melhor, né? Ao invés de ir lá imitar lá a voz do Silvio Santos lá, né? É triste, né? E o Casares eu até coloquei na foto lá, ele quase foi vice-prefeito do Silvio Santos, quando o Silvio Santos pensou em ser prefeito de São Paulo lá. Você vê que, meu, o cara é foda. E aí, né, pessoal, a gente tem aí algumas situações. Então, primeira que eu gostaria de comentar, né? Dos centroavantes lá, ventilou-se aí alguns nomes, né? Um centroavante de força física, presença de área, bom jogo aéreo, né? Que consegue segurar zagueiro, tal, os estilos do Caleri. Falaram aí, né, de jogadores da América do Sul, de um jogador aí da segunda divisão, né? O Carlão lá, tal. E aí apareceu o número no nome do Carlos Vinícius. E o Carlos Vinícius, né, um jogador que estava no Fulham, né, e é um jogador, né, com salário europeu, né, até especula-se que ele pretende ganhar na faixa de R$ 1 milhão. E aí, quais foram as notícias dessa semana? Que o São Paulo pretende fazer uma proposta por ele, né? Aí eu penso, os caras não têm grana para pagar 190 mil euros de um acordo que foi feito no meio do ano passado, estão pagando parcelado a partir de agora, e vai pagar um salário mensal para o cara o resto do ano, daqui 2 anos, né? A gente não sabe o tamanho do contrato que o cara vai pedir. Faz muito sentido, tá? E aí, né? Minha opinião sobre esse jogador. Ele não vem jogando com muita frequência, tá? Já há 2 temporadas lá no Fulham. Tudo bem. Vamos partir daquela premissa. Mas o cara, mais ou menos na Europa, no Brasil, pode se destacar. Tem essa prerrogativa. Mas pode não se destacar, né? Tem casos e casos aí. Né? Aí falaram essa semana, o trunfo do São Paulo é aquele amigo do Lucas. Eu não gosto dessas histórias, tá? Esse negócio de, um jogador trazer porque é amigo. Aí já se consolida uma panelinha, né? Para mim, eu só investiria nesse jogador se, por exemplo, tá? Situação hipotética, não vai acontecer porque ele tá machucado. O Caleri sai, que tem um salário acima dos 1 milhão, 1 milhão. Vamos trazer o Carlos Vinícius, que é um jogador europeu, por esse mesmo milhão. Aí, para mim, faz sentido. Agora, para ser um jogador, entre aspas, tampão até o Caleres voltar, né? Pagar tudo isso para um jogador, se você está parcelando uma dívida de 190 mil euros, não faz muito sentido, certo? Na minha opinião, o que deveria ser feito? Aí eu acho que a direção de futebol, tudo mais scout, tem que ignorar um pouco os torcedores, tá? E procurar jogadores menos conhecidos, atacantes, que estão fazendo bastante gol, né? Nessa temporada, na última temporada, de campeonatos menores. Chile, Colômbia, um jogador de time pequeno da Argentina, né, desses países, Uruguai, Paraguai, alguma coisa desse gênero, certo? Equador, né? Porque não tem dinheiro, né? Já tá bem na cara, né? E aí, né? Também estão falando aí de algumas saídas do São Paulo, né? É, Muito se especula aí numa provável venda do Alves, né? Estão contando com uma venda do Pablo Maia, que eu acho que qualquer scout que se preze, se viu os últimos jogos que o Pablo Maia fez, eu acho que não vai comprar o Pablo Maia, não, certo? Os últimos jogos horríveis do Pablo Maia, histórico de lesão, eu acho difícil, bem difícil, algum time se interessar, certo? Pelo menos um time que possa pagar um pouco mais, tá? E se alguém se interessar, acho que vai pagar pouco, né? É, o Casares lá, né? Voltando ao tema Casares, ele falou sobre SAF, né? Que é uma tendência, né? São Paulo fazer uma parceria, como pretende fazer lá com o Marinax, né? Muita gente aí tem suas restrições. Eu depende muito, até.
vou fazer um vídeo aí falando sobre SAF, mas eu, assim, para mim, assim, depende com quem você vai negociar. Quem que vai, entre aspas, comprar o São Paulo? Depende de quem for, eu acho uma boa, certo? Então, eu não sou totalmente a favor, mas também também não sou contra também não, certo? E aí, né, no começo do vídeo eu falei que tem até umas notícias que intrigaram. Eu tava lendo hoje, né, sobre o Igor Vinícius. Lá no blog do São Paulo, foi comentado que ele tinha um acordo, conseguiu lá, né, negociar com o Atlético Paranaense. Então ele iria agora no meio do ano. Porém, ele não conseguiu, não foi fechado o negócio, porque o Igor Vinícius supostamente não teria aberto mão dessa folga que teria aí nessa do Super Mundial, porque a Série B vai continuar rolando. Então ele iria lá se colocar em condição, né, porque ele tá machucado, e já ia jogar, né? Aí eu, assim, não me espantou, porque assim, o Atlético Paranaense está na Série B, né? Pode não ter um lateral direito e pegou um lateral reserva da Série A. E aí eu comecei a ler hoje sobre, né? Vários times começaram a ter interesse por ele. E aí a gente começa a pensar coisa. Nós, né, torcedores São Paulinos, acho que é um dos caras que acho que é quase que uma unanimidade, que o Igor Vinícius não serve para o São Paulo. Tão pouco, até para reserva ele não serve. E aí eu vi lá, ó, Grêmio, Fortaleza, que é um time bem planejado, tal, né? O Vojvoda, Vasco, tá? O Vasco não tá muito bem das pernas, tal, mas até que ele tem um lateral direito lá, tem dois laterais direitos, eu acho que são melhores do que o Igor Vinícius. E o Corinthians, que o Dorival pediu o Igor Vinícius. Aí a gente faz aquela reflexão. E parece, né, segundo o GE, que ele tá, né, segundo o GE, não, desculpa, segundo o UOL, que é o que está mais próximo de contratar o Igor Vinícius é o Corinthians. E aí, né, o pessoal aí que gosta tanto do Dorival, velho, cada vez mais, né? Eu sempre fui um cara que contestou o Dorival, mas cada vez mais eu acho ele mais estranho, né? Porque o Dorival aí, agora com o Corinthians aí, time com alta folha salarial, tem jogadores bons assim, né? Se você comparar com o São Paulo, eu acho que o São Paulo, se você for pesar todas as posições, eu acho que em termos de jogador disponível, tá? Que tá podendo jogar. Eu acho que a única posição que o São Paulo é muito melhor é de zagueiro, tá? Nas outras posições, assim, você pode contestar, meio pau a pau, tal. Algumas o Corinthians é bem melhor, tal. É, Aí ele começou lá, né? O Dorival fez várias coisas estranhas no Corinthians, né? Ele tá mudando os caras de posição, tal, volante jogando mais aberto, tal. Ele tá querendo fazer outros Alissons, assim, né? E aí ele começou a jogar com aquele Félix Torres lá, aquele zagueiro lá, que é lento, não tem um bom passe. Começou a jogar de lateral direito. Aí o cara me pede o Igor Vinícius, né? Naquela baderna que tá o Corinthians lá, e aí não é problema nosso. Porra, mas o cara, velho, que loucura, meu. Eu acho uma loucura, né? Porque o Igor Vinícius, pro São Paulo. E não digo nada, que daqui a umas 2 semanas tá lá o Igor Vinícius jogando lá com o Corinthians, lá, né? Lá no Itaquerão e tudo mais. Então, é um negócio de louco, né? Pera aí que meu vídeo aqui deu um negócio aqui, pera aí. Opa, voltei. Opa! Aí. É, Então é muito estranho, né? Então o Igor Vinícius, jogando mal desse jeito, tem proposta de vários clubes. Olha como tá o futebol brasileiro, né? Olha como tá a safra de lateral direito no Brasil, né? Por isso que na seleção não tem lateral que preste também, né? Você olha, assistiu o jogo da seleção lá, laterais insossos pra caramba, né? Então, pessoal, é isso aí. A gente vendo, né, Igor Vinícius sendo cortejado por um monte de time. É estarrecedor até, né? Certo? O São Paulo essa semana renovou com o garoto Nicolas, né? Um lateral esquerdo promissor, né? Fez até um estágio lá no Stuttgart lá, tudo mais, né? E isso também parece, né? O São Paulo está renovando vários contratos aí. E na minha impressão, tá? Não li em lugar nenhum isso, não é uma informação. Eu acho que nesse acordo com o Marinax aí com a base é só para jogadores que ou renovarão o contrato ou serão contratados pós o acordo. Então, o São Paulo está renovando todos os jogadores que ele acha interessante,
para não morder parcela deles. Minha opinião com relação a esse acordo. Na minha opinião, eu acho que é isso, certo? Então é isso, pessoal. Esse é o nosso vídeo aí, né? Sobre algumas questões de São Paulo. E vamos ver, né? O que acontece. A gente ainda tem mais um jogo antes da parada contra o Vasco, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse jogo aí, sobre o que está acontecendo. Aí vamos esperar aí, né, essas negociações, né? O nosso Silvio Santos de Araque lá, vamos ver o que ele está fazendo. E vamos torcer aí, né, para que nesses próximos dias boas notícias venham ao São Paulo e que o São Paulo não faça nenhum negócio, né, nenhuma besteira com seus negócios. Tá certo? Grande abraço, pessoal, e até o próximo vídeo.